Noni, Sérgio. Meus amigos da web, um grande abraço. O tema desse vídeo é o seguinte: por que o jogo entre Flamengo e Bangu teve tanta audiência assim? Eu vou falar sobre esse assunto nesse vídeo aqui, mas antes de falar nesse assunto é o seguinte: se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Você deve clicar no sininho, receber todas as notificações para poder receber todas as notificações assim que eu gravar um novo vídeo ou assim que eu estiver ao vivo em uma live. E aqui é o seguinte: aqui nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 18h30 tem um vídeo novo. Aqui eu tenho vídeos sobre conversa entre piloto e torre de controle ao vivo e uma playlist com esse nome. Aqui eu tenho um vídeo sobre cantores e bandas e uma playlist com esse nome e vários outros assuntos relevantes. Hoje eu quero falar sobre o jogo Flamengo e Bangu, ou Bangu e Flamengo, como queiram. Eu quero falar sobre o seguinte: não quero falar sobre o placar do jogo. O Flamengo ganhou de 3-0 esse jogo, né? E inclusive parece que o Flamengo ficou até em prejuízo financeiro com esse jogo. Não vou falar sobre isso. Eu quero falar o seguinte: por que esse jogo teve tanta repercussão? Por que esse jogo teve tanta audiência? Para você ter uma ideia, esse jogo ele teve repercussão até internacional. Teve muita audiência nesse jogo do Flamengo, o grande Flamengo contra o fraco Bangu, time do Rio de Janeiro, que é um time bem fraco, um time sem expressão, com todo respeito aos torcedores do Bangu, mas o Bangu é um time fraco. Por que esse jogo então teve essa repercussão, teve essa audiência? Eu quero falar a respeito disso. É o seguinte: estamos passando por esse momento aqui. Eu não posso falar o nome do que estamos passando agora, porque o YouTube ele está, como eu poderia dizer assim, o YouTube não está gostando que você fale desse momento que nós estamos passando agora. Mas você que mora no Brasil ou no mundo inteiro sabe que nós estamos passando por um momento difícil aqui. Então o futebol ficou parado durante muito tempo. Já tem muito tempo que não tem futebol. E aí os torcedores fanáticos por futebol, aqueles torcedores fanáticos que já não estão mais aguentando ver aqueles jogos repetitivos na TV, título da seleção brasileira, título do Corinthians, título do Flamengo, título do São Paulo, jogos antigos. Aqueles torcedores fanáticos por futebol já estavam desesperados para poder ver algum jogo. E aí teve esse jogo aí do Flamengo contra o Bangu. Você pode, qualquer um que entende um pouco de futebol, você pode ver que naquele jogo você vai ver que os times estão tipo assim fora de ritmo de jogo. Até o Flamengo parece que jogou assim um pouco fora de ritmo, porque os jogadores não estão jogando, não estão treinando. Mas eu não quero falar sobre isso também. Eu quero repercutir aqui a audiência que teve esse jogo. Por que esse jogo teve tanta audiência assim? Essa audiência foi devido à falta de jogo. Como não tinha jogo, o torcedor brasileiro está acostumado com os jogos toda quarta-feira, sábado e domingo. Inclusive tem jogo até todo dia. Se você assinar, de repente você vai assinar aqueles canais pagos de esporte ou aplicativos, aí você vai encontrar jogo todo dia. Então nessa falta de jogo, o torcedor ele ficou desesperado por ver algum tipo de jogo. O torcedor ficou desesperado por ver algum tipo de jogo. Aí teve esse jogo aí do Flamengo contra o Bangu, e aí os torcedores, como poderia dizer assim, ficaram desesperados para poder assistir esse jogo, porque era o que tinha para assistir. Eu não pesquisei aqui para poder saber se havia algum jogo aí pelo mundo afora, mas mesmo que tivesse algum jogo, mesmo assim os torcedores ficavam naquele desespero de assistir o jogo, de saber quem ia ganhar o jogo.
Até que o placar não importa muito, porque todo mundo sabe hoje em dia que o Flamengo é bem superior ao time do Bangu. Com todo respeito que eu tenho ao Bangu, mas o Bangu, financeiramente, a folha salarial do Flamengo é bem superior à folha salarial do Bangu, né? Então, eu já respondi a sua pergunta. A audiência que teve esse jogo é devido aí ao fanatismo dos torcedores. Os torcedores ficavam naquela expectativa de assistir um jogo, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like positivo, comente, compartilhe aí, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube.